obrigado, Luiz Narciso, pelo convite. Obrigado por estar presente aqui. Eu acho uma oportunidade excelente. Estou vendo, como a Natália falou, estou vendo aqui semelhantes em vários lugares que se pode utilizar para ter uma visão mais global. A minha apresentação é bem mais curta, talvez, do que dos outros, porque eu gostaria de colocar realmente desafios e, se possível, que a gente possa debater esses desafios e colocar isso aqui mais interativo. Ok. Então, em primeiro lugar, muito rapidamente, o que nós somos? O CEPETRO é um Centro de Estudo de Petróleo. Ele foi fundado em 87 na Unicamp, e então já formou, tem uma longa experiência de longa data, em 150 mestres e doutores. E a grande característica dele é que ele realmente faz a integração bastante intensa entre academia e empresa. Então, no caso, a Unicamp também ela teve um papel muito importante na formação da Agência Nacional do Petróleo, no sentido que ela formou os técnicos que efetivamente fizeram a agência. Foi um trabalho muito duro. Só para ter uma ideia, o que aconteceu com a agência foi que ela tinha que ser instalada a agência. Então, a partir daí, como se instalar, então foi olhado dois modelos, outros no mundo, mas basicamente da Noruega e da Grã-Bretanha, da United Kingdom. E a partir daí foi colocada a seguinte pergunta: como dividir os blocos, ou seja, como dividir as áreas? E a Petrobras, que era a monopolista daquele assunto, tinha a seguinte opção para fazer: se a Petrobras quiser um campo, ela tem que dizer o que vai fazer com esse campo. Não é querer o que querer, tem que querer. Então, na verdade, o grande trabalho foi analisar todas as demandas da Petrobras, o que eles queriam, o que eles não queriam, e o que eles queriam fazer uma análise de que se aquilo era viável, etc. Foi um trabalho muito importante. O CEPETRO, ele congrega as ações da Unicamp na área de petróleo, mas não totalmente. Você pode ter projetos na engenharia química, pode ter projetos em outros lugares, no Instituto de Química também, por exemplo, que passam direto contratos com empresas. Mas, basicamente, o CEPETRO tem uma infraestrutura bastante eficiente administrativa que faz com que a negociação de projetos com indústrias e com o governo seja muito eficiente. Então, isso é significativo para que isso seja feito. Desde 2007 ou 2010 tem um novo centro de petróleo agora, quer dizer, tem uma sede, e essa sede ela tem laboratórios dela. A missão do CEPETRO é desenvolvimento de pesquisa e prestação de serviços técnicos, de disseminação de conhecimento na área de petróleo e educação e treinamento. Isso aqui, de novo, muito ligado à atividade academia e empresa. Você tem aqui as diferentes áreas onde é que o CEPETRO age. Então, gerenciamento de recursos, simuladores, etc. Engenharia de reservatórios, que vale você ter todos os métodos de recuperação de petróleo, EOR, que foi citado aqui. Oil and Gas Production, no fundo, como é que você faz a coisa de você ter o melhor fluxo para ter escoamento do petróleo. Geofísica de reservatórios, que é a área do meu trabalho, de imaginamento sísmico, que o Félix falou lá, tudo aqui que eu trabalho. Geologia de reservatórios, que é estudar qual é que geologia que seja mais adequada para ter petróleo, e também engenharia de poços, que está englobando perfuração, completação, simulação, etc. Quais são as oportunidades e desafios do petróleo? Então, essa aqui foi tirada da ANP, do site dela. Entre 98 e 2013 foram investidos 8 bilhões, se espera em 2014 a 2022 26 bilhões. O Raio provavelmente tem números muito mais apurados do que esse, mas está colocado, enfim, é um monte de dinheiro. Quais são os desafios de petróleo no Brasil? Tem o pré-sal, que é por si só uma grande fronteira. O que a gente chama de novas fronteiras exploratórias, ou seja, porque na verdade o mar ele é 5% do território nacional. Ou seja, todas as reservas do mar, eles equivalem a 5% de potenciais lugares que tem no
Brasil inteiro. Então, é tarefa da INPE promover também o estudo do território brasileiro no sentido de ver quais são as possibilidades que tem. É o que o americano Geological Survey faz e outros lugares. Em cada país, você tem uma coisa que não é tarefa da indústria, mas é tarefa do governo, no sentido de estudar bem o território e mapear aquelas que têm possibilidade e aí depois oferecer isso para a indústria para que seja explorado. E o Brasil não está fazendo, tem fazendo muito pouco. Bacias interiores, que no fundo são essas bacias mais para dentro da terra. Eu só queria fazer uma pequena observação sobre isso aqui, é que a indústria terrestre, de um lado, ela pode ser considerada, digamos, menos significativa do que essa violência que a indústria marinha, que tem muito mais coisas, mas se você olhar do ponto de vista social, é uma fonte de empregabilidade. É uma fonte de empregabilidade É o Obama, foi censurado, né? É uma fonte de empregabilidade extraordinária. Quer dizer, então é o seguinte, você só para fazer um negócio, só para a gente se divertir um pouquinho, pega uma cidadezinha que tem, sei lá, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes no interior do Nordeste, lá no fim do mundo. Se eles acharem um poço com uma vazão michuruca, você consegue mudar completamente a vida daquela comunidade. E é por isso que, por exemplo, a Colômbia tem 5 mil empresas, nos Estados Unidos, o Texas tem 5 mil empresas terrestres, cada uma delas com 2 pocinhos, certo? E a Colômbia tem muito mais do que a gente em termos de dados de processamento de dados em terra, e o Brasil fica nesse negócio de não libera as bacias maduras, afinal de contas, que bem ou mal já não dão aquele lucro todo, mas também não libera para que você tenha um estímulo à indústria local. Além disso, você tem as margens leste equatorial, que todo mundo sabe que tem petróleo. Por que tem petróleo? Porque está ao lado da África, tem o oceano no meio e a geologia mesmo. Então, se na África Ocidental tem petróleo, por que no leste brasileiro não vai ter petróleo? Porque a geologia é mesmo, porque naquele velho tempo estava tudo junto num continente só. Então, todo mundo sabe que tem petróleo e é mais não tem petróleo. E, finalmente, o petróleo tem uma característica muito importante, que é o fato de que é sempre intensamente multidisciplinar, onde é que você tem o interplay de muitas especialidades. Muito bem, agora vamos entrar no assunto. Situação atual dos centros de pesquisa. Então, esse aqui é um assunto que eu gostaria de colocar para reflexão, a gente pode ter um debate, etc., mas como isso aqui vai ficar registrado, eu acho que a gente vai ter que trabalhar sobre isso, sob pena de não sair do lugar. Muito bem. Então, através desses recursos dos fundos participativos, o 1%, etc., as Petrobras e outras empresas investiram maciçamente em infraestrutura. Então, eu quero dizer que nós estamos atravessando uma nova fase nessa situação. Qual é essa nova fase? Por causa da lei do petróleo, as empresas, nitidamente a Petrobras, foram obrigadas a investir aquele 1% dos grandes campos, e aí eles queriam dentro para a pesquisa tecnológica brasileira. Pesquisa. E aí viram que não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha laboratório, não tinha as prédios, já foi colocado em alguns lugares aí, e o investimento, então, foi um investimento que a gente pode chamar de investimento simples. No sentido, não tem nada, então vamos embora fazer laboratório, vamos trazer máquinas, vamos trazer aquilo. Mas isso foi feito. Então, durante uns 10 anos, isso foi efetivamente feito. Nós estamos agora numa segunda fase, e uma segunda fase muito mais complexa do que a primeira. Apesar do pessoal já estar resolvido, agora tem laboratório. Não tem gente. Nós temos um apagão de pessoas no Brasil lamentável. É a época da fartura, farta tudo. Né? Então, você não tem gente, ou seja, em todas as áreas você está procurando pessoas desesperadamente com alguma qualificação e não acha. Muito bem, o que está acontecendo? Está acontecendo que na Petrobras, no interior da Petrobras, agora com essas dificuldades financeiras também, o pessoal está começando a cobrar os resultados desses investimentos. Então, aí você tem um outro problema que no Brasil, assim no mundo também em geral, mas no Brasil particularmente perverso.
Você arranja dinheiro para comprar computador, arranja dinheiro para comprar qualquer equipamento, você entra num projeto qualquer aí e tal, mas você não tem dinheiro para manter pessoas permanentes lá. E esse é um assunto que eu vou insistir, eu já falo, toda hora eu falo sobre esse assunto. O problema é você fazer projetos tecnológicos de vulto numa universidade com bolsistas, certo? Não é solução de nada. O bolsista é um indivíduo que pode ajudar, mas no fundo existem diferenças muito grandes de objetivos entre as duas classes. Uma classe é a classe que está trabalhando em projetos, cujos objetivos às vezes coincidem e às vezes não coincidem com o objeto de estudo da pessoa. Então, por exemplo, você pegar um estudante e mandar para ele, olha, você vai fazer um relatório para a empresa, ou você vai fazer um programa. O cara vai ver, mas isso aqui não tem nada a ver com a minha tese, isso aqui vem atrasado. Bom, e aí a universidade toda, com o corporativismo que lhe é peculiar, vai evidentemente se colocar sempre na posição do aluno, coitado, afinal de contas, ele tem que terminar essa coisa toda e tudo, e o projeto que se dane. E o orientador, ou o ordenador, aquele coitado que assinou, certo? Então ele vai estar numa situação difícil, certo? Porque ele não pode cobrar do aluno, okay? E por sua vez, ele não tem essa situação adequada. Então, como é que a gente volta? Ok. Então, eu quero dizer que existe uma cobrança em termos de resultados, que são os famosos deliverables, que são oriundos desses investimentos. Então, agora nós estamos numa situação que existem uma fartura de bolsas, que você pode escolher de todo jeito, mas qualquer coisa que entre com uma coisa um pouquinho mais ampla de contratar pessoas para trabalhar em projetos, com esses projetos da Petrobras a gente pode fazer isso por contratação CLT, mas não da universidade, é o tal do soft money, né? Você trabalha com projetos, né? Mas da universidade não existe a menor condição de você ter um corpo de pesquisadores adequados, permanentes, que continuem lá. Isso aqui ninguém entende. Então eu estou colocando isso aqui nesse foco, que é excelente, para dizer o seguinte: nós temos que ter algum jeito de rechear esses laboratórios com pessoas qualificadas que tenham algum tipo de vida, ou seja, que não vão ficar 2 anos fazendo uma bolsa de mestrado, doutorado, 3, 4 anos, e daí quando estão em ponto de bala saem. Ou mesmo assim, que eles não são as pessoas mais adequadas para trabalhar nisso. Então nós temos um problema, um gargalo aí absolutamente fundamental. Então o pessoal fala que nós vivemos assim, em grandes opulências por causa que tem muitos recursos de petróleo, os projetos não estão sendo realizados. Mas eu tenho muito mais que eu posso fazer. Então, falta de pessoal permanente, recursos humanos, bolsistas não atendem a demanda, e assim vai. Além de você ter um problema gravíssimo de pessoas e que não existem instrumentos pelos quais você possa contratá-lo, existe um outro desafio que eu quero colocar aqui também, então seria minha outra contribuição no sentido de que, pelo amor de Deus, estudem isso e façam alguma coisa. É o seguinte: nós somos gerenciados em qualquer nosso projeto pela ANP, TCE, TCU, Petrobras, sistemas federais e estaduais, que são diferentes completamente, etc. Todos esses sistemas, em cada contrato que a gente faz, tem uma prestação de contas própria, com demandas, inclusive, contraditórias, né? O que pode um não pode no outro, e as fundações ficam completamente malucas em relação a isso. O Raimann deu uma explicação, já deu uma dica em relação a isso. As universidades estão completamente, as universidades estaduais paulistas estão completamente com o orçamento colocado. Vem a Petrobras e fala assim: tem aqui 5 milhões, 10 milhões para construir um prédio. Aí, que beleza, vamos construir um prédio. A universidade, se ela for fazer esse prédio, ela vai ter que depois tirar do orçamento da autonomia dela, vai ter que colocar limpeza, luz elétrica, água, e todas essas outras coisas, etc., e que vão ser tiradas do investimento dos recursos da universidade. O pessoal coloca assim: não, mas puxa vida, ela está ganhando um centro enorme de pesquisa. Ok, só que não tem os recursos. Tá? Então o que acontece? Então eu fiz o que eu faço e eu fiz o que eu faço. Então, na verdade, a gente faz o prédio e depois fica nisso aqui.
A Petrobras aceita pagar uma taxa de serviço e a ANP, com o aparelhamento de que é também, né, que são os donos do Brasil, dizem que não podem pagar esses dinheiros a mais, porque isso aqui fere constituições e não sei o que, tudo. Qualquer lugar do mundo, você tem que, para gerenciar um projeto, você tem certos cursos que a gente chama de, né, como é que a gente, em alemão é o Kopf, Wasserkopf, cabeça de água. Cabeça de água quer dizer que você é um curso que você tem que colocar custos indiretos para colocar coisa. A ANP não permite que haja custos indiretos. Então, você tem que todos os projetos passam no final das contas uma penúria. Tá? Muito bem. Fiscalização de contas, prestação de contas tardias, demasiadamente longa. Eu estou respondendo a um projeto que terminou há 8 anos atrás, porque agora que a ANP resolveu começar a ver lá direitinho, me pergunta coisa que eu já esqueci completamente. E os sistemas contratuais ineficientes e inadequados. Então, é a terceira coisa que eu gostaria de colocar por fórum aqui para perguntar. A seguinte pergunta, muito pertinente. O contrato, juridicamente, deve ser um instrumento jurídico pelo qual facilite a realização de uma tarefa. Né? No Brasil, você faz a tarefa para o contrário. O contrário, o contrário, o contrário, o contrário. Tá? Então, a pergunta é, como que você faz um projeto, faz um contrato de aquisição de tecnologia, ou de P&D, ou de inovação, etc., de tal maneira que as coisas pertinentes à atividade fiquem fáceis. Há idiosincrasias no pedaço. Por exemplo, eu falo no projeto que eu vou contratar um doutor. Bom, não tem doutor na praça, depois, quando sai o projeto. Aí eu vou contratar 2 mestres, porque, afinal de contas, quebra o galho. Ah, você não falou que ia contratar um doutor? Então, como é que você vai contratar 2 mestres? Aí você vai entrar em outra mudança de escopo, vai ser mais um ano de trabalho. Eu quero quero considerar 5 projetos para mandar as pessoas durante o decorrer do projeto. Quem são as pessoas? Eu sei lá quem são as pessoas, daqui a 4 anos tudo é novo, sei lá. Então, enfim, o pessoal trabalha como se fosse produção de Coca-Cola, certo? Para projetos que têm essa dinâmica intensa em relação a coisas. Então, esse tipo de fórum, onde é que entra a empresa privada, onde é que entra as pessoas interessadas nesse assunto, é uma coisa que, digamos assim, não dá clamor a ninguém. Não é um projeto que vai ganhar prêmio Nobel isso aqui. Mas é limpar o meio de campo. Se a gente conseguir limpar o meio de campo, eu acho que a gente vai fazer um avanço. Não seremos reconhecidos nesta vida, mas a gente vai fazer um grande trabalho para o país. Então, isso aqui, por exemplo, a Nádia colocou, também outras pessoas colocaram também gostei muito do que o Félix falou. Eu quero dizer, você tem a dificuldade de você realizar esses projetos, certo? Problemas difíceis de propriedade intelectual, ninguém sabe direito o que é isso, é uma confusão danada. Achei muito interessante, eu estou fazendo um projeto com a Baker Hughes exatamente do jeito que você está colocando, no sentido que é dinheiro deles, certo? Então, com esse lance de ser dinheiro deles, você escapa de uma legislação tremendamente agressiva, porque isso aconteceu, o pessoal está indo embora do Brasil, porque eles viram aqueles recursos enormes à disposição. Você vai na ANP, você fala, poxa, se abre a torneira, sai dinheiro, certo? Aí quando o cara vai fazer, é tão complicado usar, que você não consegue fazer nada. Então, nesse sentido, é muito alvissareiro que as empresas tenham esse caráter privado de colocar dinheiro fora desses esquemas, e aí com isso o que elas ganham é flexibilidade, facilidade de atuação, etc. Muito bem, então nós temos um contrato, como trabalhar no contrato, como é que usar esse dinheiro, e aí para os possíveis advogados que estejam na plateia ou outros que possam ser colocados, seria muito interessante a construção de um manual de como usar todos os benefícios que existem na lei brasileira, em termos de poupar recursos, em termos de abatimentos de imposto de renda, a lei do bem, etc, etc. Eu acho que ninguém sabe isso aqui, as fundações também não sabem. Tem fundações que cobram, por exemplo, eu ouvi falar, mas eu sou ignorante, que
na lei que vem ou outra lá, quando você contrata um CLT em inovação, existe um abatimento das direitos trabalhistas, etc. Isso passa completamente ao largo, pelo menos um pedaço. Bom, ninguém sabe se só os direitos. Então, são coisas assim que a gente possa colocar. Mais um desafio também que eu queria deixar registrado. Nas universidades públicas, o que acontece? As universidades públicas têm uma maneira própria de trabalhar, certo? E que elas são muito entravadas. Por exemplo, eu estudei em Stanford há muitos anos atrás, mais que 30 anos atrás. Todo ano eu recebo uma cartinha se eu não quero contribuir com o fundo deles lá. E é uma maravilha. Eu vou acabar, um dia eu vou contribuir mesmo. Vai ser daqui a 30 anos que eu vou fazer. O que acontece? Lá diz o nome do fundo, em que vai ser feito e ainda a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da coisa. No Brasil, o meu colega lá da EMC, minha colega lá da Oxitena, quiser botar $1 milhão em alguma coisa lá, você vai entrar num buraco negro, porque eles não vão ter a menor ideia do que vai fazer e também não vai saber o que foi feito no dinheiro. Então, de novo, os advogados para o futuro, considerar para os lugares como universidades públicas, por exemplo, arranjar um sistema de legislação que permita a captação de recursos, certo? Por exemplo, quem de nós na Unicamp ou em outros lugares não tem um super executivo que deu um show de bola, etc., e a empresa cresceu, então ele gostaria de botar um dinheiro na Unicamp para lembrar dos velhos tempos, como é que foi bom aquele tempo, aquela coisa toda. Não tem. Nos Estados Unidos tem endowment shares. O que são endowment shares? Endowment shares são o seguinte: um cara rico, ou uma empresa, ou uma pessoa, certo? Gostou de uma universidade e fala assim: eu vou botar X milhões e com isso, então, eu estou pagando uma cadeira na universidade. Então, é uma cadeira de professor numa área de interesse do cara, certo? E que essa cadeira vai ser paga por esses investimentos na empresa, pelos juros, etc. Vai ter um fundão lá que coloca isso aqui, tá? Bom, convença a universidade que vai aceitar que uma pessoa entre para fazer determinada coisa que não passa pelos colegiados, que não passa pelo conselho universitário, que o reitor não deixa, que não tem função política na coisa toda. Então, você veja, nós estamos completamente travados. Completamente travados. Então, eu acho o seguinte: se vocês quiserem metáforas futebolísticas, você pode dizer que a gente tem excelentes atacantes, excelentes defensores, mas não tem meio de campo nenhum. Não consegue passar a bola para ninguém, porque não pode. É interessante no Brasil o seguinte: se você vai nas empresas, Petrobras é um exemplo típico, e você fala com o chefão, o cara volta, mas isso é maravilhoso. Aí você volta para casa, acertei no milhar. Aí depois, o que acontece? Aquilo vai percolando para baixo. E aí vai chegar no baixo zero, não pode. O chefão fala: estou com o maior medo, se eu assinar esse negócio e não puder, eu vou ser preso. Ou seja, todo aquele entusiasmo espetacular foi-se porque existe uma sessão intermediária que as coisas não andam. Então eu diria o seguinte: ao mesmo tempo que esse fórum é espetacular no sentido de mostrar as centros de pesquisa, as possibilidades, o potencial brasileiro, etc., é bom que ele coloque o dedo na ferida dele. Por que as coisas não andam? Né? Então, as coisas não andam porque existe tudo feito para não andar. Então, tem milhões de iniciativas para isso. Então, no fundo, essa que é a mensagem que eu quero dar. Quando eu falo de iniciativa privada, é muito necessária, porque sai desse sistema, né, ou dessa captação de recursos rápido e eficiente. A ANP está começando a olhar esse lance que você tem agora, de poder usar essa cláusula de 1% a possibilidade para empresas, mas ainda é também muito trabalho, certo? E fazer um acompanhamento de projetos de gestão dentro de uma universidade, de uma empresa privada. É muito mais simples, você contrata coisa de bolsa, etc. E finalmente, facilidade de contratação de mão de obra qualificada, pelo que eu falei. Eu posso ter projetos espetaculares, dinheiro saindo pelo ladrão, e o projeto não permite o contrato de pessoas. Okay? Eu acho que é isso aí.